Bem-vindos a todos a uma atualização sobre o terceiro dia da guerra no Irã. Meu nome é Pascal Lotaz. Sou professor associado na Universidade de Kyoto e gostaria de falar com vocês sobre o que aprendemos ao longo do dia. Agora é o início da noite no Japão, cerca de meio-dia em Teherã e noite nos Estados Unidos. E o que estamos vendo é basicamente uma expansão da guerra, com mais países sendo envolvidos, ou por razões muito lógicas, agora realmente na linha de fogo. Então, antes de tudo, o Hezbollah lançou foguetes contra Israel pela primeira vez desde o falso cessar-fogo que foi implementado no final de 2024. E o exército israelense, como era de se esperar, está respondendo atacando Beirute. E também estamos vendo que no Kuwait, aparentemente, aeronaves dos Estados Unidos foram atingidas. Os iranianos estão lançando mísseis basicamente contra qualquer um na região. Mas para o final dessa apresentação, falarei sobre o motivo disso. Acho que um dos analistas acertou em cheio. Atualmente, o Irã está atacando qualquer um. Todos que abrigam qualquer tipo de pessoal ou equipamento militar dos Estados ou de Israel. E isso tem implicações bastante significativas. Para começar, a primeira coisa que preciso destacar é que agora temos um anúncio de Keir Starmer, feito há cerca de meio-dia, no qual ele afirma que abrirá as bases aéreas britânicas para os Estados Unidos. British air bases to the United States. Isso é algo que ele havia descartado, especialmente Diego Garcia. Ele tinha dito que aquelas bases aéreas não poderiam ser usadas pelos Estados Unidos. E bem, de forma bastante previsível, ele voltou atrás em tudo isso. Acho importante ouvirmos essas pessoas com suas próprias palavras, então gostaria de reproduzir isto para você em velocidade 1,5. Por favor, ouça, e depois conversaremos sobre isso em um momento. O importante, é claro, é que o Reino Unido agora decidiu oficialmente, politicamente, se juntar à ação. Mas preste atenção em como isso é apresentado. Ontem, falei com vocês sobre a situação no Golfo e expliquei que o Reino Unido não estava envolvido nos ataques ao Irã. Isso continua sendo verdade. Nos últimos 2 dias, o Irã lançou ataques contínuos em toda a região contra países que não atacaram. Eles atingiram aeroportos e hotéis onde cidadãos britânicos estão hospedados. Esta é claramente uma situação perigosa. Temos pelo menos 200 mil cidadãos britânicos na região, residentes, famílias em férias e pessoas em trânsito. Peço a todos os nossos cidadãos na região que, por favor, registrem sua presença e sigam as orientações de viagem do Ministério das Relações Exteriores. Sei que este é um momento profundamente preocupante e continuaremos fazendo tudo o que pudermos para apoiá-los. Nossas forças armadas, que estão posicionadas em toda a região, também estão sendo colocadas em risco pelas ações do Irã. Ontem, o Irã atingiu uma base militar no Bahrein, por pouco não acertando o pessoal britânico. A morte do líder supremo não impedirá o Irã de lançar esses ataques. Sua postura está se tornando ainda mais imprudente e mais perigosa para os civis. Nossa decisão de que o Reino Unido não participaria dos ataques ao Irã foi deliberada, principalmente porque acreditamos que o melhor caminho para a região e para o mundo é um acordo negociado, no qual o Irã concorde em abrir mão de qualquer aspiração de desenvolver uma arma nuclear. Mas agora, o Irã está atacando alvos britânicos. E eu só preciso enfatizar novamente. Até agora, o Irã vinha dizendo, não queremos nenhuma arma nuclear. Houve uma fatwa emitida pelo Ayatollah Khamenei, que agora está morto, afirmando que as armas nucleares são incompatíveis com o Islã. Então eles acabaram de eliminar a única pessoa, a mais importante, que estava no caminho do Irã para adquirir armas nucleares. Desculpe, eu só precisava mencionar isso. Ainda assim, esses interesses estão colocando o povo britânico em enorme risco, junto com nossos aliados em toda a região. Essa é a situação que enfrentamos hoje.
Nossos parceiros no Golfo nos pediram para fazer mais para defendê-los, e é meu dever proteger vidas britânicas. Temos jatos britânicos no ar como parte de operações defensivas coordenadas, que já interceptaram com sucesso ataques iranianos. Mas a única maneira de eliminar a ameaça é destruir os mísseis em sua origem, em seus depósitos de armazenamento, ou nos lançadores usados para dispará-los. Os Estados Unidos solicitaram permissão para usar bases britânicas para esse propósito defensivo específico e limitado. Tomamos a decisão. Desculpe interromper aqui, mas precisamos reconhecer como o Sr. Starmer consegue enquadrar o ataque ao Irã e a intenção deliberada de destruir equipamentos militares no Irã como um propósito defensivo. É o auge da beligerância, não é? Quando você deliberadamente apresenta um ataque ao outro lado como algo que precisa ser feito para proteger o seu próprio equipamento. Ele literalmente, apenas 30 segundos antes, disse que qualquer ameaça ao equipamento e ao pessoal do Reino Unido na região era intolerável, enquanto agora está dizendo que deve ser absolutamente tolerável para o Irã aceitar a destruição de seus equipamentos e a morte de seu pessoal militar. Quero dizer, é uma declaração bastante impressionante, na verdade, pura duplicidade. Mas dá para ver como é difícil para ele distorcer isso. Claro, boa parte do público ocidental provavelmente seguirá essa lógica, mas vamos terminar. Vamos ouvi-lo até o fim. Aceitar este pedido é impedir que o Irã dispare mísseis pela região, matando civis inocentes, colocando vidas britânicas em risco e atingindo países que não estiveram envolvidos. A base da nossa decisão é a autodefesa coletiva de amigos e aliados de longa data e a proteção de vidas britânicas. Isso está de acordo com o direito internacional e estamos publicando um resumo do nosso parecer jurídico. Não estamos participando desses ataques, mas continuaremos as ações defensivas na região. Também traremos especialistas da Ucrânia, junto com nossos próprios especialistas, para ajudar os parceiros do Golfo a abater drones iranianos que os atacam. Quero deixar muito claro. Todos nós lembramos dos erros do Iraque e aprendemos essas lições. Não participamos dos ataques iniciais ao Irã e não entraremos em ação ofensiva agora, mas o Irã está adotando uma estratégia de terra arrasada. Por isso, estamos apoiando a autodefesa coletiva de nossos aliados e de nosso povo na região, porque esse é o nosso dever para com o povo britânico. É a melhor forma de eliminar a ameaça urgente e evitar que a situação saia ainda mais do controle. Este é o governo britânico, protegendo os interesses e as vidas britânicas. Não, você não está fazendo isso, Starmer. Você está fazendo o oposto. Em vez de tentar dizer aos Estados Unidos e a todos para se acalmarem, de sinalizar que não vai participar de nenhuma dessas ações e que está condenando as ações dos Estados Unidos, em vez disso, você está apoiando-as. E não existe algo como um ataque defensivo a outro país. Não existe ataque defensivo a instalações militares em outro país. Isso simplesmente não existe. Então é um completo absurdo, claro. E essa questão legal de que você está falando aqui, você acabou de perceber que muita gente vai dizer: ei, isso não é contra o direito internacional? E agora, você vai divulgar algum relatório falso feito por analistas ou juristas internacionais igualmente falsos, que vão dar um jeitinho nisso, não é? Eles vão usar isso e enquadrar como um caso de autodefesa coletiva, porque o outro lado está se defendendo dos Estados Unidos e de seus aliados. Então, dá para ver agora qual é a estratégia do Reino Unido. E provavelmente os europeus seguirão a mesma linha. Eles dirão: precisamos nos defender de sermos atacados pelo Irã, concentrando-se no fato de que o Irã está revidando, certo? Atirando em qualquer um que esteja hospedando em todas as bases militares localizadas nesses países. Quer dizer, devo dizer, o Irã não ataca os países que abrigam as bases. Ele ataca as bases, certo?
E há várias camadas de estratégia nisso. Uma delas é, claro, convencer esses países a não abrigarem mais essas bases no futuro. Mas chegaremos a isso. A única coisa em que acho que ele está certo, porque outro analista também usou esse termo, é que se trata de fato de uma estratégia de terra arrasada. E voltaremos a isso muito em breve. Mas o que aconteceu de interessante hoje é que o Irã claramente ouviu o primeiro-ministro. Eles entenderam o que ele disse, e apenas algumas horas depois de ele ter feito aquele discurso, os iranianos realmente atacaram a base da Força Aérea Real no Chipre. Então, os britânicos têm uma base no Chipre. O Chipre, é claro, é membro da União Europeia, e foi essa que eles atacaram. No momento, ainda está sendo descrito como um drone que caiu ali, mas está bastante claro que o Irã, os iranianos, enviaram agora um sinal muito, muito forte de que o território da UAE não está fora dos limites se abrigar forças militares hostis. Está bastante claro que isso também é uma mensagem para o restante da União Europeia, para a França e a Alemanha. Não se envolvam, a menos que queiram ser atingidos, porque a Grã-Bretanha já decidiu que quer participar da guerra. E agora vamos dar uma olhada no que o Sr. Arati está dizendo sobre a estratégia deles. Este é novamente o ministro das Relações Exteriores do Irã, que por sorte ainda está vivo, junto com o presidente e outros. É a liderança burocrática e militar que foi eliminada pelo Sr. Trump, pelos americanos, outro dia. Mas o Sr. Arati está dizendo que eles tiveram 2 décadas para estudar as derrotas das Forças Armadas dos Estados Unidos, a leste e a oeste, ou seja, no Afeganistão e no Iraque, e que incorporaram essas lições de acordo. We've incorporated lessons accordingly. Bombings in our capital have no impact. Os bombardeios em nossa capital não têm impacto sobre nossa capacidade de conduzir a guerra. Uma defesa descentralizada e em mosaico nos permite decidir quando e como agir. Portanto, os iranianos estão deixando claro que estão longe de estar derrotados, longe de estar abatidos, que têm uma estratégia para enfrentar exatamente o momento que agora se abateu sobre eles, para se defender contra o poder avassalador do outro lado, de Israel e dos Estados Unidos. Então, como eles estão fazendo isso? Quero dizer, já estamos ouvindo relatos de que Donald Trump disse estar aberto a conversas com o Irã. Ele fez um segundo discurso na Casa Branca, outro muito bombástico e muito, muito sombrio e rancoroso, sabe? Quase satisfeito com a morte que suas forças armadas foram capazes de infligir. E veja, falando sobre os 3 soldados americanos que morreram ontem em um dos ataques contra bases militares dos Estados Unidos, e dizendo que provavelmente haverá mais, mas que isso é o que acontece numa guerra, o que é extremamente irônico, vindo de um homem que nunca serviu e, na verdade, evitou ser convocado para a Guerra do Vietnã, certo? Alguém que se certificou de nunca vestir um uniforme e depois diz que pessoas de uniforme terão que morrer. Mas é isso. Eu realmente não consegui perceber que ele tenha sinalizado abertura para negociações ali. Mas há relatos de que sim. Embora até agora, alguns dos altos funcionários iranianos, mais importante, Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, tenham dito que o Irã não negociará com os Estados Unidos. Então, o Irã está deixando claro, pelo menos oficialmente, que essa guerra só terminará quando os Estados Unidos pararem de atacar, que eles vão derrotar esse ataque, rechaçá-lo e não implorar por misericórdia aos Estados Unidos. Porque, neste ponto, está absolutamente claro, certo? Se os iranianos tentassem buscar a paz de alguma forma, seriam atacados repetidas vezes. Quero dizer, a essa altura Donald Trump deixou muito claro que essa luta para os iranianos é existencial e diz respeito ao futuro deles. No discurso que fez ontem, ele novamente enfatizou que a mudança de regime é o objetivo, que exige que todas as forças militares depõem suas armas e que o povo iraniano deve agora se levantar. A retórica é de que os Estados estão apenas apoiando o povo iraniano a se rebelar contra seu governo.
E o governo iraniano, por sua vez, está dizendo não, nós não somos fracos. Não é essa a nossa situação. Não haverá nenhum tipo de revolução contra nós. Temos capacidade, com nossas forças militares dispersas por todo o nosso vasto território. Então, acho que o mais importante neste momento é justamente essa estratégia que está se desenrolando agora. E para analisar isso, quero destacar este relatório aqui que foi publicado pelo Projeto Janus. Qual é o nome dele? Desculpe, não consigo encontrar minha anotação agora. Mas o Janus Project Global Analysis escreveu um resumo muito conciso aqui, e vou ler o texto completo para vocês agora, porque acho que ele realmente se encaixa no que o primeiro-ministro Starmer acabou de expor, mas explica de forma muito clara qual provavelmente é a abordagem iraniana. Então, deixe-me ler isto para você. A rápida e sem precedentes escalada da Operação Fúria Épica já é objeto de análise rigorosa por parte de analistas, estrategistas e pesquisadores de operações. Embora ainda estejamos apenas nas primeiras 48 horas do início das hostilidades, o curso atual da operação revela divergências marcantes e alarmantes entre o sucesso militar tático celebrado pela coalizão aliada e a viabilidade geopolítica de longo prazo da campanha. A campanha conjunta entre os Estados Unidos e Israel e a resposta iraniana já estão ilustrando os limites estruturais do poder aéreo, a fragilidade dos mercados globais de energia e a matemática da economia interestatal moderna, expondo vulnerabilidades críticas operacional do Israel. É questionável se os Estados Unidos e Israel estão operando dentro de uma teoria de vitória coerente e alcançável. Os objetivos de guerra declarados pelos aliados são maximalistas: remover permanentemente o Irã do grupo de estados de confronto, seja derrubando completamente o regime ou, caso isso não seja possível, desarmando totalmente seu enorme arsenal de mísseis balísticos e drones. No entanto, precedentes históricos e modelagens operacionais rigorosas indicam que uma mudança de regime duradoura não pode ser alcançada apenas por meio de bombardeios aéreos. Ao realizar um ataque de engano contra o Ayatollah Khomeini, sem introduzir forças terrestres de ocupação, ou coordenar uma vanguarda revolucionária interna capaz de assegurar o vácuo político, a coalizão aliada falhou em conter o Estado iraniano. Em vez disso, o enorme gasto cinético aéreo apenas paralisa e fragmenta o aparato estatal. Ele amplia, em vez de restringir, o espaço de possibilidades para o caos regional. A morte do líder supremo, em vez de provocar uma capitulação imediata da sociedade ou uma transição democrática ao estilo venezuelano, provavelmente unificou os elementos nacionalistas iranianos linha dura e os quadros sobreviventes da Guarda Revolucionária sob uma doutrina desesperada de sobrevivência. Além disso, o arsenal agregado do Irã, estimado antes do conflito em mais de 2.500 mísseis balísticos de médio alcance, 8.000 sistemas de curto alcance e dezenas de milhares de munições de permanência. It steps down vast numerous in freezing muds and bunkers banktesilanes, no estilo Connaught. Resine cut plate temach of entirely disarmed from the air. Recognizing their inability to win a Reconhecendo sua incapacidade de vencer um duelo contra a força convencional contra bombardeiros furtivos do Zetzalzumen, os comandantes sobreviventes e descentralizados do regime recorreram naturalmente a ataques contra-valor contra alvos frágeis e altamente lucrativos. Os Zetzalzumens não possuem a densidade defensiva física necessária para proteger permanentemente as monarquias do petróleo desses ataques assimétricos dispersos. Se essas monarquias não puderem ser protegidas, o Irã mantém a capacidade de arruinar os mercados financeiros, devastar a economia global e, consequentemente, destruir a viabilidade política da atual administração dos Estados Unidos por uma geração, destacando que os riscos de escalada estão se multiplicando a cada hora, sem uma estratégia de saída viável.
multiplying hourly without a viable exit strategy. Conversely, Western threat assessment. Por outro lado, as avaliações de ameaça ocidentais historicamente se fixaram na capacidade do Irã de minar ou bloquear o Estreito de Hormuz. Embora isso seja disruptivo, trata-se de um ponto de estrangulamento marítimo que pode ser eventualmente assegurado e liberado pela esmagadora superioridade da Marinha dos Estados Unidos. No entanto, o verdadeiro instrumento estratégico existencial disponível para Teherã é a destruição física sistêmica da infraestrutura terrestre de processamento de petróleo e gás do Golfo, pois a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait atuam como co-beligerantes logísticos indispensáveis, abrigando as bases aéreas e os quartéis generais navais a partir dos quais o poder americano se projeta. Seus nós energéticos críticos são, portanto, considerados alvos militares legítimos e de alta prioridade, segundo as leis dos conflitos armados. Essas instalações, especificamente os terminais de exportação, estão confortavelmente dentro do alcance dos mísseis balísticos de curto alcance iranianos, mísseis de cruzeiro e enxames de drones Shahed de baixo custo. Se a Guarda Revolucionária Islâmica, diante de uma aniquilação existencial, iniciar uma campanha de terra arrasada contra esses pontos, a espinha dorsal física do sistema energético global será rompida. O cálculo estratégico é infligir tanta dor aos mercados globais que a comunidade internacional pressione os Estados Unidos a interromper suas operações militares. Os mercados financeiros já começaram a precificar essa instabilidade. O petróleo Brent fechou aos 72,87 e na sexta-feira, antes dos ataques, analistas do Barclays e do Goldman Sachs projetaram que, se o cenário de ataques à infraestrutura se concretizar, o Brent ultrapassará rapidamente os $100 por barril, representando um salto catastrófico de 37%. Sob uma pressão econômica interna tão intensa, o Poder Executivo dos Estados Unidos poderia implementar controles de exportação draconianos para estabilizar os preços domésticos dos combustíveis. Essa manobra política deixaria a União Europeia e o Reino Unido completamente desprovidos tanto do gás natural russo quanto do fornecimento de energia do Golfo, rompendo efetivamente a aliança geopolítica ocidental e mergulhando a Europa em um vácuo energético sem precedentes. Da mesma forma, os Estados Unidos e Israel estão atualmente travando uma guerra de atrito altamente assimétrica, que as bases militar-industriais ocidentais estão mal posicionadas para sustentar economicamente. A Operação Fúria Épica depende quase exclusivamente de sistemas avançados de defesa contra mísseis balísticos para proteger infraestruturas críticas. Isso exige o uso de interceptores que custam milhões de dólares, como o Terminal High Altitude Area Defense e o Standard Missile Trace, para neutralizar mísseis balísticos iranianos antigos e enxames de drones produzidos em massa que custam apenas uma fração de um único interceptador defensivo. Essa relação de custo invertida favorece fortemente a estratégia de saturação do Irã. A resiliência operacional do Irã, potencialmente sustentada de forma encoberta por apoio material da Rússia ou da China, pode simplesmente durar mais do que os estoques ocidentais de interceptores. O vasto arsenal de mísseis do Irã funciona efetivamente como uma esponja ablativa projetada para absorver e esgotar os interceptores ocidentais de alto nível. Quando esses estoques finitos de interceptores caírem abaixo de limites operacionais críticos, bases aliadas, porta-aviões e a infraestrutura energética vital do Golfo ficarão expostos a ataques de saturação em cascata sem defesa, tornando a posição aliada militarmente insustentável. E esse foi um trecho muito longo. Peço desculpas por isso, mas acredito que a análise é absolutamente brilhante. Colocarei o nome do autor original que publicou isso no Twitter na descrição deste vídeo abaixo. Está muito bem feito.
Então, novamente, podemos acompanhar isso. E acredito que essa seja provavelmente agora a razão pela qual o Irã está atacando todo mundo. O Irã precisa desativar toda a infraestrutura econômica e militar dos Estados Unidos na região para atingir onde realmente dói e trazer a luta de volta para casa por meio da economia, além de enfraquecer a determinação dos Estados do Golfo em manter sua estreita aliança com os Estados Unidos. Porque, mais uma vez, os iranianos querem deixar claro para os Estados do Golfo que é a aliança deles com os Estados Unidos que provocou esses ataques, e não o contrário. A infraestrutura militar dos Estados Unidos é a razão pela qual eles foram atacados. Ou porque há ataques em seus territórios, ataques às bases militares, certo? Strikes on their territories, strikes on the military bases, right? So getting rid of the military bases would resolve that issue. Então, eliminar as bases militares resolveria esse problema, certo? E não estou dizendo que esse é um cenário provável em breve, mas parece que o Irã está se preparando para uma guerra aérea de longo prazo, uma guerra aérea de atrito, uma guerra de mísseis de atrito. E agora, eles estão dispostos não apenas a ameaçar os europeus, mas realmente a atacá-los, usando a vastidão de seu território e o fato de que agora possuem um comando descentralizado para sustentar uma campanha de bombardeios prolongada contra o outro lado e desgastá-lo. Além disso, estão criando um ambiente estrutural em que se torna tão custoso para os Estados Unidos internamente, para sua política doméstica, que em algum momento eles simplesmente precisarão desistir. E se os Estados Unidos desistirem, então Israel não terá outra escolha, a não ser desistir também. Parece que essa é agora a estratégia de Teherã. Mesmo que sua liderança seja ainda mais decapitada, as estruturas abaixo estão organizadas de forma que possam continuar operando de maneira independente em seus pequenos núcleos e cantos. E embora os Estados Unidos tenham superioridade aérea e possam atingir praticamente qualquer infraestrutura em Teherã, o fato de haver tanta coisa, não apenas em Teherã, mas em todo o Irã, representa um enorme problema que simplesmente não pode ser superado, especialmente com capacidades limitadas em solo. Não existe um botão mágico que possa fazer centenas de milhares de mísseis simplesmente aparecerem na região. Hundreds of thousands of missiles just appear in the region, and once the missiles, especially from the aircraft carrier, E uma vez que os mísseis, especialmente aqueles dos grupos de porta-aviões e assim por diante, forem lançados, esses navios precisarão ir recarregar em algum lugar. Então, suponho que os iranianos estejam apostando no longo prazo, enquanto os Estados Unidos ainda acreditam que isso pode ser concluído, que o regime, o governo do Irã, pode ser derrubado em 1 ou 2 semanas. Embora Donald Trump pareça muito ciente de que isso pode levar consideravelmente mais tempo. Agora, Ursula von der Leyen está dando sinais de que provavelmente vai adotar a avaliação do Reino Unido. No momento, a União Europeia ainda tenta afirmar que não está envolvida nos combates, embora o bombardeio ou ataque de hoje em Chipre certamente vá mudar isso. Mas as imagens que estão saindo agora são muito duvidosas. Devo dizer que no Twitter há muito material de vídeo antigo da Guerra de 12 Dias, e também vídeos de outros países, de outras épocas em que tivemos guerras no Golfo. Mas os que realmente circulam e parecem ser autênticos, suponho que este seja, já que podemos ver a base dos Estados Unidos em Erbil, no Iraque. Bem, é daí que estamos recebendo agora essa imagem de um ataque em grande escala. Getting this picture from of like a large scale attack, and I suppose that this has to do with oil. E suponho que isso tem a ver com o fato de o petróleo estar em chamas por lá. Então a estratégia dos iranianos agora é devastar a capacidade de produção de petróleo de todo o Oriente Médio, incluindo, é claro, o Iraque, que ainda está parcialmente ocupado pelos Estados Unidos, quero dizer, ainda sob o controle e a ocupação dos Estados Unidos. Todos esses alvos agora serão atingidos repetidamente para torná-los inviáveis. O que isso nos deixa? Deixa-nos com o grave problema de que esta guerra provavelmente durará bastante tempo, a menos que o governo iraniano realmente caia.
Mas as pessoas no governo e nas estruturas governamentais, incluindo, é claro, as Forças Armadas e os ramos da polícia, agora têm todas as oportunidades e todos os incentivos para continuar, para não deixar essa passar, e também, como disse a Larijani, para não serem enganadas em outra rodada de negociações. Porque mesmo que os Estados Unidos, depois de alguns dias ou algumas semanas, quisessem tentar algum tipo de acordo de cessar-fogo com os iranianos para poder recarregar, isso só significaria que a próxima rodada da guerra chegaria bem em breve para o Irã. Então, desta vez, a estratégia do Irã parece ser não realizar nenhum tipo de ataque direcionado ou muito preciso contra Israel para convencê-los a parar de lutar. Em vez disso, parece que o Irã está tentando quebrar a vontade e a capacidade industrial, especialmente a capacidade de produção de petróleo do Ocidente em geral, para realmente fazê-los recuar de vez, ou pelo menos por um bom tempo. Porque nesse ponto, os iranianos estão tentando simplesmente assustar os americanos, certo? Não há chance de que o Irã possa, de qualquer forma, maneira ou formato, ameaçar o território continental dos Estados Unidos ou vencer a guerra da mesma forma que as forças aliadas venceram as potências do eixo na Segunda Guerra Mundial, certo? Não há dúvida de que, é claro, o Irã não enviará nenhum tipo de tropa para o território continental dos Estados Unidos. Mas o objetivo principal deve ser expulsá-los, expulsar os Estados Unidos da região do Golfo. E, no fim, garantir que os Estados do Golfo interrompam sua aliança. Basicamente, a rede de poder e apoio dos Estados Unidos no Golfo desmoronaria e se desintegraria. Do lado norte-americano, o incentivo agora é usar os estados do Golfo e dizer a eles: vejam, vocês foram atacados, portanto, precisam de nossa ajuda. Mesmo que tenha sido por causa dos próprios Estados Unidos que eles foram atacados em primeiro lugar. E então usar essa força, essa é a lógica dos construtores de alianças, para usar o sistema de alianças a fim de sobrepujar e enfraquecer os iranianos. Mas, como o relatório que acabei de ler corretamente afirma, simplesmente não temos um bom exemplo em que uma campanha aérea sozinha leve à capitulação militar do outro lado ou à queda de um governo. Porque, novamente, o que normalmente acontece quando alguém o ataca é que você recebe mais apoio da população, o chamado efeito de união em torno da bandeira. E embora certamente haja pessoas comemorando a morte de Ali Khomeini, o público em geral e o apoio total provavelmente estão mais do lado daqueles que revidam contra quem atira neles. É assim que a situação parece agora, e se continuar por mais alguns dias, é provável que permaneça assim. A cada dia que isso continua, o equilíbrio de forças, na verdade, se desloca a favor dos iranianos. E viver em uma economia que não está apenas sob sanções, mas sob ataque cinético direto, se tornará algo a que as pessoas se acostumam. Quero dizer, vimos em Gaza que depois de mais de 2 anos de genocídio, as pessoas ainda vivem na área onde foram atacadas. Vemos como as populações se adaptam a situações de guerra, o que não é algo bom. Não há nada de bom nisso. Estou absolutamente devastado por isso estar acontecendo com os iranianos agora, por o Irã estar sendo empurrado para essa situação horrível. Mas já vimos antes como populações inteiras, por anos a fio, continuam com guerras de resistência contra esse tipo de agressão. Vimos isso no Vietnã. Custou milhões de vidas, custou bilhões de dólares no Vietnã. E parece que nesse momento estamos talvez diante de um cenário semelhante, porque se os ataques aéreos iniciais não produzirem o resultado que Trump e Netanyahu desejam, então é claro, o incentivo do lado americano e israelense será escalar para tipos de campanhas de bombardeio cada vez mais horríveis. A lógica que eles seguem é a de tentar minar a determinação do público em continuar essa guerra. E já vimos, no primeiro dia, que uma escola foi atacada por mísseis israelenses e mais de 100 meninas morreram nesse ataque. Então ninguém pode me dizer que o exército mais moral do mundo,
o exército mais sofisticado do mundo, não é capaz de diferenciar entre uma escola e um complexo militar. Portanto, devemos presumir que isso foi intencional. E isso segue, é claro, o padrão que vimos em Gaza. Segue o padrão que vimos na Turquia, na Síria e no Líbano, de que o lado ocidental, ou seja, Israel, os Estados Unidos e a OTAN, na verdade atira diretamente em alvos civis de propósito, a fim de quebrar a vontade da população de lutar. Assim, o perigo no Irã é naturalmente que à medida que as forças militares iranianas se entrincheiram, talvez literalmente, para sobreviver aos bombardeios, o lado americano começa bombardeios em larga escala contra a infraestrutura civil, contra as cidades. Pense em Dresden, pense em Munique, mas também pense nos bombardeios incendiários de Tóquio, e Deus nos livre, em uma arma nuclear em uma área densamente povoada. Mas esse tipo de guerra, apenas para por pura crueldade forçar o inimigo a se render ou perder todo o país, é provavelmente o tipo de pensamento, a lógica, que aparecerá do lado dos Estados Unidos. Mas fora isso, a estratégia do lado do Irã agora parece ser vencer a guerra de forma estrutural e forçar a retirada dos agressores, tornando economicamente, militarmente e logisticamente impossível continuar os bombardeios. E uma vez que os bombardeios parem, não porque um acordo foi alcançado, mas porque os Estados Unidos e Israel perdem a capacidade, a competência de mantê-los. Esse será o momento em que o Irã provavelmente declarará a vitória e dirá que não chegou a esse ponto porque foi forçado à mesa de negociações, mas porque conseguiu defender seu país da maneira adequada. Agora, novamente, se os Estados Unidos seguirão por esse caminho e aceitarão isso, ou se começarão então esses bombardeios em larga escala, com armas de destruição em massa contra a população civil, é outra questão. Rezo a Deus para que isso nunca aconteça. E que as armas nucleares, especialmente as nucleares, permaneçam onde estão. E também que as outras armas de destruição em massa, pois há outras armas que podem ser usadas para causar mortes em grande escala, nunca se tornem realidade. Espero que a agitação pública, nos países ocidentais, a oposição popular, seja forte o suficiente para conter o lado ocidental de jamais ir tão longe. Vamos ver o que a União Europeia fará, especialmente a Alemanha e a França, se vão seguir o Reino Unido na abertura para... Quero dizer, eles não têm bases diretamente naquela área, pelo que eu saiba, especialmente os alemães, mas têm centros logísticos que poderiam ser usados se fossem oficialmente abertos aos Estados Unidos. Claro, a Alemanha é uma enorme base de apoio para as forças norte-americanas e provavelmente neste momento está sendo usada para a operação na Ásia Ocidental. Mas veremos até que ponto a Alemanha e a França estão dispostas a apoiar política e oficialmente os Estados Unidos nessa guerra de agressão. Só o tempo dirá. Teremos atualizações em um futuro próximo. E obrigado pela atenção.